Amados, eu tenho aqui nas minhas mãos um documentinho verdinho e que talvez você também tenha um parecido com esse. Eu tirei esse documento aqui, esse papelzinho verdinho, porque disseram que se eu não tiver isso aqui, eu não consigo provar que eu sou eu. E aí me deram um papelzinho verdinho, disseram, põe uma foto sua. Eu falei, mas não basta eu dizer que eu sou... Não, tem que ser o papel verdinho. Você põe uma foto, aí põe um negócio do teu dedo assim, aquele troço preto, que deixa a marca do dedo, e mais outros dados aqui, e depois nós vamos conferir se você é você mesmo. E depois nós damos um papelzinho verdinho para vocês. Aí desse papelzinho verdinho aqui que eu carrego, né? Faz volume na carteira, e eu falo, mas não precisava disso. Mas enfim, né? Disseram que eu preciso desse negócio. Só que todo mundo que está aqui também tem um negócio desse. Tem ou não tem? Alguns têm, alguns disseram que não tem. Então você pode não ser você, né? Então é bom que você tenha um negocinho verdinho desse aqui, para alguém perguntar quem você é, não é, Marucinha? Aí você fala assim, não, eu tenho um papel verdinho aqui que fala que eu sou eu. Não é isso? Nós precisamos disso, né? Porque isso aqui trata naturalmente, diz quem você é. Quem você é chama-se identidade. E sobre esse assunto que nós vamos estar falando um pouco hoje, amados, é fato que todos nós aqui temos uma identidade, papel. Aqui está colocado aquilo que eu sou, fisicamente. Então está dizendo aqui, hoje não tem mais, acho que algumas carteiras de identidade não tem, mas antigamente tinha a cor da pele, né? Então tinha alguém lá que olhava você para dizer que cor que você é, se você é branco, verde, azul, né? Marrom, né? E tal. Então, ou seja, eram dados físicos. Mas nós também temos uma identidade emocional. Uns são mais calmos, outros são mais agitados, uns são mais mansos. Tem as pessoas que são mais bravas, essa a gente nem tem aqui, né? No meio aqui da Assembleia de Deus nós não temos, aqui todo mundo é manso, né? Sobretudo no estacionamento ali, né? É uma mansidão total, né? Identidade. Tem uns que são mais esquentados, tem outros que são, enfim, né? E é também possível que muitos de nós sejamos mais conhecidos pela nossa identidade emocional do que pela nossa identidade física. É verdade isso. Da mesma forma, amados, nós temos uma identidade profissional. Às vezes alguém não lembra o nome e fala assim, não, mas é aquele pedreiro. Não, mas aquele elemento que é mecânico, que consertou meu carro, o cara é bom para fazer isso. Você conhece a pessoa pela identidade profissional. Pode ser por uma identidade artística, uma identidade intelectual. Mas também nós podemos ser conhecidos e temos conosco uma identidade espiritual, onde reside o nosso mundo de valores e crenças, né, e que ela reflete para o mundo espiritual quem nós somos. Então, na realidade aqui, amados, nós somos um grupo de pessoas e todos, não só aqui na igreja, o ser humano, ele é dotado de várias identidades. Todas elas dizem quem nós somos. Se virar, a identidade profissional é uma, a identidade moral é uma, a identidade emocional é outra, a identidade física é outra, a identidade intelectual é outra, e assim vai. Todos nós que estamos aqui carregamos várias identidades. Se você olhar um pouquinho para o lado assim, você vai ver uma pessoa que tem várias identidades, menos você. Você tem só uma, mas quem está do seu lado tem várias. Dê uma olhadinha para você ver quem tem várias aí, ó. Está vendo só? Tem várias pessoas do seu lado que tem várias identidades. Você tem uma só, não é isso? Amados, é interessante, e eu quero ler um texto na Bíblia que trata de identidade. Está no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E ainda no livro de Mateus capítulo 5, diz assim, vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Guarda esses dois versículos. Um está aqui no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, no primeiro livro do Antigo Testamento, e o outro versículo está no primeiro livro do Novo Testamento. O que eu acho interessante aqui, esse texto que eu li,
O livro de Gênesis, ele trata sobre a criação e me chama a atenção que Deus cria o homem no capítulo 2 e 7, fala, e formou Deus o homem do pó da terra. Aqui fala da ação de fazer, mas o texto que nós lemos fala da ação de planejar. E na ação de planejar, a primeira coisa que Deus planejou para o homem foi a sua identidade. Porque Deus diz, façamos o homem. E Deus olha para o céu, olha para tudo que ele já havia criado e disse, não vai ser nada parecido com o que está aqui. A identidade dele vai ser diferente. E Deus começa a construção do homem no projeto pela sua identidade espiritual. A gente não sabia qual seria a forma do homem quando Deus iria criá-lo. Mas a identidade espiritual Deus definiu aqui no capítulo 1, versículo 26. Ele diz, este homem será parecido conosco, ele terá a nossa identidade moral. Deus começa pela identidade espiritual, porque ela naturalmente influencia todas as demais identidades que nós temos. E Deus, quando cria o homem, ele trabalha primeiro a identidade, e aqui no texto diz, façamos o homem à nossa imagem. A palavra imagem no grego, aqui nesse texto, chama-se de icona. A palavra icona deu origem no português à palavra ícone. Ícone é um símbolo que lembra alguma coisa. Se você vai aqui para poder, andando na rua, você vê um símbolo amarelo com o negócio igual uma concha, você sabe que aquilo ali é o símbolo de um posto de combustível chamado Shell. E assim, se você vê, se eu compro uma lata de leite em pó e tem um passarinhozinho ali, né, é leite ninho, então aquele símbolo do passarinhozinho, sendo alimentado por um passarinho maior, é símbolo de alimento. Então você sabe disso, aí você tem símbolo para tantas coisas, símbolo de internet, símbolo de aquele verdinho lá, o WhatsApp, o azulzinho do Facebook, e tem símbolo para carro, um negócio assim, igual do Mercedes, e o outro do não sei o quê, e você sabe que tudo é representado por ícone, porque o ícone lembra você alguma coisa. E Deus disse, o ser humano, a identidade dele, quem olhar para ele vai lembrar de mim, porque ele terá a minha imagem, a minha semelhança. Então, quando alguém olhar para você, tem que lembrar de Deus, porque você foi feito para carregar a imagem de Deus. Então Deus, ele criou uma identidade espiritual e colocou em você e disse, você vai parecer-se comigo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então nós não estamos aqui reunidos com seres quaisquer, porque todos nós aqui recebemos uma impressão divina de que nós somos ícones de Deus. E assim nós somos criados. Mas quando Deus dá uma identidade para os seres criados, essa identidade, ela está relacionada a um propósito que este ser criado, ele deve alcançar. Então agora no capítulo 2, versículo 7, Deus cria o homem. E Deus vai lá, faz aquele boneco de barro, né? E todo mundo crê que o céu olhando aquele boneco de Deus, fazendo aquele boneco de barro. Aí assim, ele parece um pouco com a gente, tem rosto, né, e tal. Deus fez o esqueleto primeiro, né? Eu falo sempre aqui, porque você vai construir uma cadeira, a primeira coisa que você faz é o esqueleto, você não faz primeiro a almofada, não é isso? Vai construir uma casa, primeiro você faz as colunas, né? Da mesma forma, quando Deus vai construir o homem, eu creio que ele fez primeiro o esqueleto. E depois Deus foi enchendo, colocando as partes ali e tal, né? Aí de repente Deus está mexendo no barro, fazendo um negocinho compridinho, igual um macarrãozinho. E assim, Deus, o que é isso? Alguém fez um anjo perguntando. Assim, isso aqui você vai ver daqui a pouco, isso aqui vai chamar cabelo, né? Pronto. Aí daqui a pouco está quase pronto, Deus pega o rolo de fazer pastel, pega assim um barro da cor minha assim, aí fala assim, eu vou abrir, vai abrindo. Aí os anjos perguntam, Deus, mas isso aí vai ser uma manta, vai ser um véu? Ele diz, não, você vai ver daqui a pouco, isso aqui chama-se pele, e abraçou o homem, não é isso? É o maior órgão do corpo humano, é a pele. Então Deus vai mostrando, vai fazendo, depois está pronto, todo mundo fica olhando. E agora?
E agora Deus chega bem pertinho dele e faz assim na narina dele. Naquele sopro disse: vida, entre nele e levante, para que ele venha cumprir um propósito. E aquele ser se levanta. E quem é o primeiro ser que este homem vê? O seu Criador. Ele olha, e Deus fica olhando para ele, e ele olhando para Deus, como eu estou olhando para essa lâmpada aqui, tentando ver, mas que ser maravilhoso é esse? Talvez se fôssemos nós aqui hoje vi vários papais com os bebês aqui, quando nasce, né? A primeira coisa que olha e vai dizer alguma coisa, e talvez se fôssemos nós aqui no lugar de Deus, dizer: ah, que coisa linda do papai. Mas Deus olhou para o homem tentando admirar Deus. Deus, a primeira palavra que Deus libera para o homem é o propósito. Domine, governe, porque a identidade que eu te dei é para governo, é para domínio, é para criar, é para legislar, é para instruir, é para mostrar a grandeza do meu reino, é para criar homens grandes, homens de envergadura, homens que se pareçam comigo. Você vai ser o primeiro mestre que vai discipular civilizações. Que coisa maravilhosa é isso, né? Amados, então, toda vez que Deus cria algum ser, Ele dá uma identidade para esse ser. E essa identidade é para que alcancemos um propósito. Mas para você alcançar o propósito, junto à sua identidade, Deus coloca poder, autoridade e também glória. Tudo que Deus criou tem um propósito, e todos os seres criados têm propósito, autoridade, poder e glória. Se você olhar, por exemplo, você vai fazer um passeio num campo, você vê que tem ervas diferentes lá, árvores diferentes, flores diferentes, e você olha, umas têm mais glória do que as outras. Se você andar, por exemplo, num ambiente que tem grama, mas tem rosas, tem lírios, tem plantas bonitas, açucena e outras plantas mais, as plantas coloridas, elas vão chamar mais a atenção de você do que a grama, ou do que uma gramínea escondidinha que nasce nas frestas de uma calçada. Por quê? Uma tem mais glória do que a outra, e a que tem mais glória vai chamar mais a tua atenção do que a outra. Então nós vemos que a glória também está no mundo vegetal. Você caminha, me lembro uma vez eu fui ao Chile, e cumpri uma missão junto do governo do Chile, e como a gente estava no avião da Força Aérea, né, no Boeing 707, e nós éramos um grupo de, na época, lá em 2000 e alguma coisa, uns 40 coronéis, e os pilotos eram colegas meus também. E aí nós começamos a fazer a descida para pousar em Santiago. Aí eu disse para um colega meu assim, né, chamado Damasceno, disse: Damasceno, eu não sei como é que está o controle do Chile aí, dá para dar uma voltinha aqui em volta de uma montanha que tem aqui? Ele falou: vou pedir o controle para esse, com Boeing 707, uma coisa enorme, com 4 turbinas ali, né? E a gente descendo, porque nós estávamos passando numa montanha que me chamou a atenção, chamado Monte Aconcagua. É o monte mais alto que tem aqui na América do Sul, na Cordilheira dos Andes. Eu estava descendo em cima da Cordilheira dos Andes, e eu estava lá atrás sentado numa poltrona e vi o Aconcagua. Aí disse: Damasceno, dá para dar uma voltinha em volta do Aconcagua aqui, só para a gente tirar umas fotos aí, né? Coisa assim de amigos aqui, né? E ele deu uma volta com o Boeing ali em volta do Aconcagua, nós tiramos uma foto, e eu tenho essa foto guardada lá em casa, porque aquele monte chamava atenção, porque ele tinha mais glória na cadeia de montanha chamado Andes do que os outros montes também. De longe, eu sentado assim, eu vi, ele chamava atenção. Por que todo mundo conhece o Everest? Porque ele tem mais glória do que os outros montes na cadeia do Himalaia. Interessante isso, amado. Se você olhar para o mundo animal, para o mundo, as aves, você vai ver que também tem animais que têm mais glórias do que outros, por causa do propósito deles. Por exemplo, você pega na selva, todo mundo sabe quem é o rei da selva. Quem é o rei da selva? Ué, quem disse para você que é o leão? Porque está na identidade dele. Então, o que está na identidade não precisa de muita explicação. Então, lá tem um elefante que é enorme, tem um rinoceronte, tem, enfim, né, outros animais enormes lá, mas todo mundo sabe que quem manda lá é o leão. E aonde o leão chega, todo mundo sabe que a autoridade dele é inquestionável. Você, com toda a tua inteligência, se você entrar numa selva e alguém falar que tem leão,
Você, meu irmão, ou vai orar ou vai correr. Porque a hora que o rei chegar, você pode estar na rota do lanche dele. Ele pode dizer, chegou o McDonald's aqui, não é isso, né? E você pode ser o McDonald's dele, a batata frita dele naquele momento. Por que a gente respeita? Porque ele tem mais glória. Por causa do propósito dele, ele foi colocado numa posição na cadeia, né, de autoridade na selva, que ele está no topo. Tanto é que ele não tem predador. Porque a glória dele é maior. E ele que coloca a ordem na selva. Porque ele recebeu, né, no DNA de criação dele, um propósito. Você vai ser o que vai colocar a ordem aqui. Ele não é o mais inteligente, não é o mais forte, não é o maior, mas é o que recebeu maior glória. E ele está lá cumprindo o papel dele. Então não critica o leão quando ele está fazendo o trabalho dele, porque ele recebeu, aquele é o propósito dele. Às vezes você acha que, abrindo um parênteses aqui, amados, lá nos Estados Unidos, um dia tiraram de lá, de uma floresta, uma alcateia de lobos. Em 30 anos, o rebanho de bisão, gnu, sei lá, aqueles boizão deles, cresceram, devastou toda uma floresta, virou um deserto e deu superpopulação. Introduziram uma alcateia com 5 lobos. Em menos de 20 anos, havia controlado o rebanho de bovinos selvagens que estavam lá e a vegetação toda cresceu. A selva voltou. Estou mostrando para vocês, isso aqui é história natural. Isso aqui não é historinha, é história natural, contando o que significa que aquela alcateia que está numa posição na escala de autoridade, de glória, tiraram de lá, desequilibrou o sistema. Então, quando o homem reintroduziu uma alcateia, inicialmente com 5 lobos, reequilibrou o sistema de novo. Estou só mostrando para vocês, propósito do lobo ali, eles são em quantidades menores, porque eles sempre são em quantidades menores do que os bois, do que os outros animais menores. Eles equilibram o sistema, é o propósito deles, equilibrar. Então veja que quando Deus cria as coisas, Ele dá um propósito, Ele dá poder, autoridade e glória. Eu e a Delma fomos no Canadá, aí fomos lá num negócio lá de museu, aí nós queremos sempre tirar foto perto dos bichos que é de grande autoridade na selva, é o urso, né? É o lobo, né? Lá não tem leão, mas é uns bichos grandes lá, que estavam empalhados, a gente pode chegar perto sem problema, né? Mas em outra situação a gente não chegaria nem perto, por causa, a glória deles é grande, o poder deles é grande, a autoridade deles é grande. E onde eles mandam, a gente às vezes vai ter que sair, porque na realidade é isso. Mas e quando Deus cria o homem para isso. Deus dá para ele uma identidade física, emocional, moral. E Deus nos dá um propósito, o governo. O problema é que quem governa é quem dá o comando, quem dá o direcionamento, quem dá destinos. O fato é, amados, que o homem, com toda a autoridade que ele recebeu para o mundo físico e para o mundo espiritual, de repente, ele começa a ouvir uma voz estranha dentro do ambiente onde ele estava. E de repente você vai ver o comandante, Adão, o governador, o educador de civilizações, caminhando na direção da árvore do bem e do mal para comer o que não deveria, debaixo de ordem. Mas Deus não deu um propósito para ele que era de governar. Agora, se ele está indo para lá, ele está debaixo de um outro governo que mandou que ele fosse lá, e ele foi lá. E ele foi lá, tomou do fruto proibido, caiu da graça. Ele havia mudado a identidade. A identidade que era de governo, ele abriu mão para poder assumir uma identidade de governado, submisso, subalterno. E quando você perde a integridade da tua identidade, você não tem mais condição de alcançar o propósito. Porque o propósito que Deus cria para a gente é para aquela identidade. Se você alterar a identidade, você não mais atinge aquele propósito e, consequentemente, você perde a autoridade, você perde o poder e você perde a glória. É o que Deus diz lá, porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Agora, amados, perdemos a capacidade de domínio, perdemos a capacidade de governo. E o resultado que nós vemos nas civilizações é o que está aí. Estávamos irremediavelmente perdidos. Mas o fato que nós lemos também em Mateus 5, e lá diz aqui, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Essa voz vem porque Deus, ele olha para a terra e fala, todo mundo está com a identidade alterada. Ninguém tem mais a identidade perfeita. Deus abre os céus e diz, eu vou instalar lá na terra um cartório e nós vamos consertar a identidade desse povo todo. E vem Jesus, vem aqui à terra como o tabelião do céu e fala assim, ei, está todo mundo errado, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino que restaura a identidade. Eu sou o restaurador de identidade. E na identidade que eu restaurar, eu coloco um selo nela, um selo de justiça. E esse selo foi forjado na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue, porque quem tinha identidade alterada. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então hoje, amados, a porta, o cartório do céu está aberto. E há uma voz evangelística, profética, missionária, que ela está sendo bradada em todos os cantos da terra, dizendo, venham vocês que têm identidade alterada, porque o cartório do céu está recebendo as vossas identidades para restauração em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. E ele faz isso por amor. Não tem burocracia. É só você chegar e dizer, Jesus, está tudo errado, mudaram tudo na minha identidade, mudaram a minha paternidade aqui. E Jesus pega e diz, perdoados estão os teus pecados, está aqui uma nova identidade para você, em Cristo Jesus. O icona restaurado em Cristo Jesus. Nessa igreja aqui, lembro uma época, tínhamos 6 jovens aqui, jovens assim, entre 30 e 40 anos. E a gente fazia um trabalho aqui na penitenciária central. E eram 4 jovens que estavam no sistema semiaberto. E eles aceitaram Jesus, mas de verdade. E eles estavam aqui no culto, pastor, tem que ir embora, porque a semi-liberdade tem um horário para chegar lá. Vinha todo mundo de terninho, de gravata aqui, com a Bíblia na mão, a harpa na mão, e ficavam os 4 chorando, dando glória a Deus, sentados aqui na frente. E aí eu conversando com eles, assim, todos eles vieram de uma família de homicidas. E disse, meu tio matou, todo mundo lá matou na minha família, e nós entramos nessa também. A nossa família tinha essa fama de sermos homicidas. Todo mundo lá, o mínimo na nossa família que tem dos presos, entre tios, pais e sobrinhos, é 12 anos, lá é 17, é 22 anos, é desse jeito. Mas um dia, amado, Jesus entrou lá naquela cadeia e disse, ei, quem tem identidade alterada aqui? Chegaram aqueles 4 moços com a identidade de homicidas e a gente quer mudar. Aceitaram Jesus, choravam o culto inteiro os 4 aqui glorificando a Deus. Identidade alterada, restaurada. Amados, nós cantamos aqui, um grupo de louvor, dizendo que Jesus está voltando. A Miriam falou aqui sobre, será que estamos preparados para entrar nos céus? Não é com qualquer identidade que você entra em algumas repartições aqui na terra. Por exemplo, eu tenho a minha identidade funcional, e quando eu chego, por exemplo, no comando da aeronáutica em Brasília, a minha identidade me dá direito a um elevador exclusivo. Elevador dos oficiais generais, só aquele ali. Eu não faço questão disso, mas tem isso. Tá lá, tem um cartão meu que passa naquele negócio lá e aquela porta lá dos elevadores dos oficiais generais é uma identidade. Então, a minha identidade, ela me dá também prerrogativas. Eu posso ter porte de armas pela minha identidade e também posse. Eu posso andar armado e sem dar satisfação para ninguém.
Entrar dentro de um avião, mexer com o paletó assim, aparecer aquele negócio, igual uma espingarda aqui dentro aqui. E eu digo, mas quem é você? Eu falo assim, eu posso, está aqui, está na lei. Então, na realidade, eu tenho que ter alguns cuidados com a minha identidade. Porque se eu perder a minha identidade, alguém tem direito a comprar armas e fazer outras coisas mais. Amados, então o que acontece? E aquela identidade, ela não pode ser adulterada. Mas o fato é que nós estamos num mundo que nos pressiona e tenta fazer com que as nossas identidades sejam todas parecidas. Mas nesta noite, amados, Jesus está nos chamando para restaurar nossa autoridade e reassumir aquilo que Ele nos elegeu. A identidade de vocês serão vistos como sal da terra e luz do mundo. Essa é a identidade que eu planejei para vocês. É a identidade original. Então nós estamos aqui neste culto, amados, cada um de nós aqui, dando uma olhada não nessa identidade, mas naquela interior. Como é que está a nossa identidade? Nós precisamos assumir a nossa identidade em Cristo Jesus todos os dias. Eu posso sair de um culto aqui cheio do poder de Deus, transformado, e no dia seguinte uma pressão do inferno vem sobre a minha vida dizendo, eu quero mudar a sua identidade. Então eu tenho que cuidar da minha identidade sempre. Identidade para os céus é algo que tem valor. Identidade para o mundo espiritual é algo que tem valor. Deus está falando conosco aqui, meu amado irmão, minha amada irmã. É tempo de você olhar como está a tua identidade. No céu só entrarão aqueles cuja identidade foi restaurada pelo poder da obra perfeita na cruz. Jesus, ele está voltando, amados, e o grupo de louvor não sabia qual era a ministração que nós íamos fazer aqui, e eu também não sabia quais eram os louvores que o grupo de louvor ia trazer. Mas veja que a mensagem é a mesma. Preparar-se para entrar nos céus. Todo mundo quer morar no céu. Eu faço velórios em vários lugares, pessoas crentes e não crentes, e eu vejo que todo mundo manda mensagem uns para os outros quando alguém falece, dizendo que o bom Criador o receba na sua luz. É muito comum dizer isso. E eu lamento dizer que nem todo mundo vai morar lá. Porque a identidade não é adequada. Se eu chegar com uma outra identidade naquele elevador que eu falei lá em Brasília, não abre a porta do elevador. Se eu pegar uma outra identidade que não tenha certas informações ali. Da mesma forma, amado, muita gente vai querer entrar no céu com uma identidade errada e não vai entrar, porque ela é inadequada, ela não habilita a entrar naquele ambiente. Então esta noite é uma noite de decisão. É uma noite em que eu tenho que olhar para a minha identidade, e eu só saio daqui com a minha identidade deformada se eu quiser. Porque o Espírito de Deus está falando nesta noite para uma igreja que está se preparando para encontrar-se com Jesus nos ares. Amado, e só vai encontrar com Jesus quem estiver com a identidade em dia, restaurada pelo poder que emana da cruz. Eu não posso estar num culto aqui, amados, e dizer que palavra interessante e ir embora, mas essa palavra, amados, ela é para corrigir, restaurar algo nosso que está deformado. E nós precisamos disso. E o Espírito de Deus está aqui nesta noite. O cartório está aberto e eu quero recolher as identidades deformadas, restaurá-las aos itens originais, para que você saia daqui e todo mundo espiritual saiba que você é um ícone de Deus em Cristo Jesus. Eu quero que você comece agora a refletir sobre como está a tua identidade. Amados, eu tenho andado em vários lugares, tendo contato com muita gente, dentro de igrejas, e como as pressões do pecado, elas têm deformado a identidade de muita gente. 80% estatística dos homens das igrejas cristãs já tiveram contato com pornografia. Isso significa alterar a identidade. Muitos de nós têm uma linguagem
que não é a linguagem de quem tem uma identidade restaurada. Tem crentes, homens e mulheres, que falam um palavrão assim solto, tranquilo, como se fosse normal. Identidade. Nos acostumamos com o pecado, e o pecado naturalizou-se no nosso meio, significa identidade deformada, e nós aceitamos isso como uma realidade. O Espírito de Deus continua falando conosco. Todas as vezes que eu não estou obedecendo a palavra de Deus, e eu estou agindo fora de princípios da palavra de Deus, significa que eu estou debaixo de um outro domínio. Um outro domínio está me conduzindo dentro do meu casamento, está conduzindo nos negócios, está conduzindo-me nos relacionamentos. Um outro domínio. O outro domínio que conduziu Eva e Adão, que não era o domínio do Criador. Então, meus amados, nós precisamos de tomar um posicionamento. Nós não podemos sair deste culto aqui sem tomar um posicionamento acerca da nossa identidade. Ou então você está brincando de ser crente. Você está brincando de religião. Você não tem compromisso com a vida eterna. O Espírito Santo diz: chega de brincar. Eu recebi uma informação agora, eu sou capelão da Polícia Militar. Um sargento da polícia estava num culto, assistindo crente nosso no litoral. Teve um infarto fulminante durante o culto. Saiu da igreja, hospital, cemitério. Semana passada, estava num culto. Ele não sabia que a hora dele tinha chegado. Amados, chega de nós brincarmos com a nossa salvação. Chega de brincar com a salvação. Chega de banalizar o nome de Jesus Cristo. Chega de ignorar a obra perfeita da cruz do Calvário. É tempo de nos posicionarmos. E o Espírito Santo espera que eu e você nos posicionemos nesta noite e saiamos daqui restaurados para a glória de Deus, cheios de certeza, de esperança, de que um dia nós encontraremos com Jesus nos ares. É para isso que nós estamos aqui neste dia. Hoje é o dia que o cartório do céu se instalou na Conselheira Rodrigues Alves, e o Espírito Santo está dizendo: traga as identidades, porque o tabelião Jesus está aqui para restaurar a mim e a você e nos dar uma nova identidade. É tempo de atitude. A palavra foi liberada aqui. Você não pode dizer que não sabia, que era o inexcusável. É triste a morte de pessoas não crentes. É muito triste. Muito triste a morte de pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor. Lá em Joinville, tinha uma irmã, foi do ciclo de oração e tudo mais, e a identidade dela foi sequestrada. E ela se afastou da igreja. Tornou-se uma mulher crítica. Encontrava alguém da igreja, apontava o dedo e dizia tantas coisas. E ela ficou viúva depois, tinha uma filha. E um dia a filha aparece na igreja lá. Fala: pastor, assim, minha mãe está muito doente para morrer. Dá para o senhor ir lá, pastor? E todo mundo sabia, e ela começou, porque nas críticas, nas acusações, ela disse coisas muito sérias contra Deus e também contra o Espírito Santo. Esse pastor chega lá, ele entra na casa, a mulher está naquele leito de morte, no final da vida, e ela conta a história. Eu queria pedir perdão. Deus tirou a voz daquele pastor. Ele não conseguiu falar. Mas ele sabia do pecado dela.
não tem pecado, não tem perdão contra quem peca contra o Espírito Santo de Deus. E o pastor Montanha ficou ali um tempo, daqui a pouco ele ficou angustiado e sai. A filha sai correndo atrás: pastor, minha mãe está morrendo. E aquela mulher começa a dar uns gritos, porque os espíritos malignos vieram buscá-la. Uma mulher que foi do ciclo de oração e tinha identidade cristã, um dia ela resolveu jogar essa identidade fora. O inimigo disse: eu vou reescrever o teu perfil. E ele veio buscar o que era dele, que era a alma dela. E ela não estará na eternidade. Eu não sei como está a tua identidade aqui hoje. Tem muitos outros casos, eu estou colocando aqui porque nós estamos vendo um tempo que a igreja perdeu a consciência das coisas espirituais e até do mundo espiritual. Isso implica também que a nossa visão do céu é muito rarefeita. Mas nesta noite o Espírito de Deus está soprando neste lugar sobre as nossas consciências para restaurar a nossa visão, o nosso entendimento. Mas é preciso que você decida hoje. Eu quero chamar aqui, amados, eu não posso terminar essa ministração sem chamar você que ainda não conhece Jesus e que a tua identidade foi sequestrada pelo inimigo. Você sabe que você não tem uma identidade adequada para entrar no reino dos céus e você precisa tomar uma decisão. E eu quero te dar a igreja abre esta oportunidade para você receber Jesus como Senhor da sua vida, aquele que refaz identidades. Essa palavra é para você que se afastou dos caminhos do Senhor, que o inimigo sequestrou a tua identidade, diz: eu vou reescrever. E você está nessa batalha. Não resista à voz do Espírito Santo de Deus. Venha em nome de Jesus. Seja restaurado pelo poder que emana da cruz do Calvário.